Olá, meu nome é Fernanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa época que está por vir aí, que é o período de chuva. Então vamos falar um pouquinho sobre o cultivo, né, para quem cultiva aí suas suculentas no tempo. O que você, né, deve fazer de diferente nesse período de chuva que vai começar. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já vai deixando aí seu like. Vamos falando um pouquinho então, gente. A maioria das pessoas não tem cobertura, não tem lugar coberto para cultivar suas suculentas. E nesse período de chuva a gente fica bem receoso. Por quê? Porque suculentas são plantas que precisam de uma quantidade menor de água. Né? Sabendo disso, como que a gente vai cultivar nossas gordinhas aí com tanta água, né? Com tanta chuva? Eu não sei que região aí do Brasil que você mora. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha região. O período das chuvas aqui começa agora em outubro. Aqui chove bastante, mas não chove tantos dias consecutivos sem um espaçamento. Então você tem que ter isso em mente, né? Aí onde você mora chove, mas tem 1, 2, 3 dias é o ideal, tá? Para o seu substrato dar uma secada. Então a gente tem que atentar para, né, para esses fatores aí. E outra coisa, o seu substrato. Então é muito importante você usar um substrato bem drenável. Se você cultiva aí as suas plantinhas no tempo, você tem que ter um substrato mais drenado ainda, para evitar que a sua planta apodreça, evitar que ela dê fungo. Por quê? Porque o substrato ele vai demorar mais tempo para secar. Então, se o seu substrato reter mais umidade, ele vai demorar mais ainda. Qual que é a dica que eu dou aí, então, para você que não tem cobertura e mora em uma região aí que as chuvas são intensas? Primeiro é você adicionar o seu substrato. Isso, gente, já é bom você pensar quando você vai plantar a sua plantinha. Porque para dar menos canseira, né? Imagina você ter que trocar todos os substratos, né? Todos os seus vasinhos. Mas você ter que também tirar os vasos do lugar também não é legal. Então, é bom você usar um dreno no vaso, né? Eu indico carvão. O carvão é um excelente componente aí para gente utilizar no cultivo de qualquer planta. Por quê? Ele vai ajudar na drenagem e ele tem uma série aí de benefícios para a planta, principalmente para a suculenta, porque ele vai puxar aí esse excesso de umidade do substrato. Então, primeira coisa é você colocar o dreno e o seu substrato tem que ser bem drenado. Então, eu aconselho a você a misturar bastante carvão no seu substrato, que vai te ajudar aí em aumentar a drenagem do seu substrato, para o substrato não compactar. É muito bom. Isso, eu tô falando todas essas dicas se você tiver com a sua plantinha no vaso. Se você tiver com a plantinha aí no chão, o chão ele já tem uma drenagem
na verdade, ele já, né, já vai absorver esse excesso de água. Mas, mesmo assim, eu não corro risco, tá? Eu gosto de colocar muito carvão para fazer o dreno. Outra coisa é o tipo de plantinha que você cultiva. As equevérias, elas são suculentas que gostam de uma quantidade de água menor ainda. Então, os seguns, geralmente as crássulas, então são suculentas que se adaptam bem ao tempo. Eu não estou dizendo que você não possa cultivar as equevérias, tá? Simplesmente que com as equevérias a gente tem que ter aí um certo cuidado. E a questão também, gente, é observar. Vamos observar a planta. Eu sempre digo que a planta, ela vai adaptar ao seu cultivo, mas ela precisa de um tempo. Então, se você vai fazer replante, ou está pensando em comprar plantinha nova, o ideal é que você faça a adaptação nesse período de chuva. Não vá deixando ela tomar a quantidade de água aí, né, de chuva grande, se ela já não está adaptada para isso. Ainda na questão da observação, então a gente tem que supervisionar as plantas, né? Isso não vale só para suculenta. Qualquer plantinha aí que a gente tem que observar e retirar as folhas secas, suculentas, principalmente as equevérias, secam muitas folhinhas embaixo. Então, observar a sua planta com relação a isso, porque esse período agora, como é um período de chuva, mas é muito quente. Então, o fungo, ele ama aparecer nesse período. Então, se a gente já sabe, né, que esse período os fungos vão aparecer, vamos fazer um preventivo aí com relação aos fungos. Tem 2 ótimos produtos que eu gosto de usar e recomendo, que são muito bons contra fungo, né? Um é o sulfato de cobre. Você pode fazer a aplicação e intensificar agora, né? Já preparar para esse período de chuva. E o enxofre. O enxofre, eu já falei em outros vídeos, eu uso ele aqui no substrato. Mas se você quiser usar como preventivo nos vasos, aí você tem que comprar um enxofre que você possa fazer a diluição. O que eu uso aqui é aquele enxofre que eles colocam no alimento do gado, então ele não dilui na água. Eu coloco no substrato, mas eu já faço isso já há um tempo. Para você que vai começar a fazer uso agora, né, você pode comprar esse também, colocar no seu substrato aí para os novos vasos, ou colocar um pouquinho na borda do seu vaso. E você pode comprar também o que dá para você fazer a diluição aí, que vai ficar, que é muito bom. Então é um produto aí ótimo para você usar como preventivo. Então, quando o fungo já está instalado, gente, não adianta passar esses produtos, porque o efeito que ele vai ter na sua planta não vai ser tão eficaz. Quando eu comecei a cultivar suculenta, eu tinha uma cobertura aqui que eu colocava minhas orquídeas. Não, na verdade eu ainda tenho. Eu colocava só orquídeas e eu comecei a colocar suculentas nessa cobertura, mas aí aconteceu que não começou a não caber tanta planta, porque quando a gente começa a cultivar, a gente acaba comprando, né, mais plantinhas do que tem espaço, né? É sempre assim. E eu acabei colocando muita suculenta no tempo e logo em seguida veio esse período de chuva. Eu não tive tanta perca, mas uma espécie aí que eu perdi, né, que foi uma plantinha aí que
do gênero das Echeveres, então uma plantinha que eu quis muito. E ela tava linda, maravilhosa. E não sei se pelo substrato que eu usava na época, não sei o que aconteceu, eu perdi a minha calha argêntea. Então tem certas plantinhas que a gente tem que ter muito cuidado. Tá fazendo bastante sombra aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui do canteiro. Um canteiro aqui no tempo, para vocês, enquanto eu falo. Então tem certas plantinhas que a gente tem que ter muito cuidado aí. Para colocar na chuva direto, se não tiver adaptada, igual no caso da minha, ela não estava adaptada com tanta água. E ela sentiu bastante, fungou, né? E eu acabei perdendo a minha planta. Consegui salvar algumas folhinhas e consegui novas mudas, mas esse processo ele é bem demorado, tá? Então a gente tem que ter aí muito cuidado com as plantinhas que a gente vai colocar para serem cultivadas no tempo. Façam aí a adaptação, né, da sua planta e comecem, não coloquem plantas no tempo, assim, as plantas, eu vou falar para vocês, tem umas plantas que eu não tenho coragem de colocar na chuva, deixar na chuva direto. A chuva, gente, é um ótimo adubo para planta. Então, se você tem cobertura, né, se você pode fazer essa experiência, deixam aí os vasos de vocês um tempo na chuva para vocês verem como que a planta de vocês vai desenvolver. Então, se você pode, se você tem disponibilidade aí de tempo, faça isso. Coloque aí seu vaso para tomar até uns 3 dias de chuva direto. As suculentas aguentam. Mais que isso, dependendo da espécie que você colocar, corre o risco de você perder, sem fazer adaptação, tá, gente? Então você deve estar se perguntando, então o que eu vou fazer com as minhas plantas? Ó, o segredo, então, do período chuvoso é você ter cuidado com o substrato. Se o seu substrato for um substrato que não vai reter umidade na raiz dessa planta, tá tranquilo, né? Levando em consideração aí a quantidade de dias que vai chover. Às vezes, gente, acontece de mesmo a gente tomando cuidado, mesmo o substrato sendo bem drenado, às vezes ainda acontece da gente perder alguma plantinha, tá? Mesmo você tomando todos os cuidados. Então, é o que eu falo sempre, é sempre bom a gente fazer mudinhas aí das nossas plantas para não ter só uma, pra gente não correr o risco de ficar sem a espécie, tá? Mas vai dar tudo certo, né? No período de chuva, a chuva é uma bênção para todos nós, é uma bênção aí para a natureza. E as plantas amam essa água maravilhosa que vem do céu, né? Então, as dicas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então, como eu disse, é só se atentar, né, para o seu substrato. Usar um substrato aí que tenha bastante dreno. Não usar o seu vaso sem uma drenagem no fundo. Adicione o carvão. Gente, é muito importante adicionar carvão no seu substrato, principalmente nesse período de chuva, para aumentar a drenagem aí do substrato. E fazer aplicação de defensivos, de produtos que vão te auxiliar aí. Ele fortifica a planta, né? Ele vai dar aí uma vitamina para ela não ficar tão suscetível aí às pragas. O ideal é que a gente use, faça esse uso
né, nas plantinhas, não só nessa época, tá? Mas nessa época a gente tem que aumentar a quantidade né, que a gente vai aplicar. O vídeo de hoje então foi esse. Eu espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like aí pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.